Segundo passo, perdoar. O poder do perdão. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Naquele momento, quando você aceitou Jesus, esse espírito novo entrou dentro de nós. Por isso que o Senhor disse que Ele daria um espírito novo. E Ele ia tirar esse coração de pedra. Este coração de pedra é aquele coração que está doente, é aquele coração triste, é aquele coração com raiva, com ódio, com revolta, cheio de medo, de depressão. Era aquele coração que não tem alegria para viver. É aquele coração que não sonha mais. É aquele coração que não tem mais desejo de fazer coisas boas, que seus sonhos se acabaram. Então o Senhor vai tirar esse coração de pedra e o Senhor vai dar esse novo coração, um coração de carne. No momento que você vai começar a entender agora o perdão, que é o segredo da vitória. O meu coração estava assim, meu coração estava endurecido. Eu tinha um coração cheio de mágoa, de ressentimento, de tristezas, de revolta. Havia perdido a minha alegria, meu desejo de viver, os meus sonhos. E foi aí que tudo começou novamente. O Senhor me deu para mim um coração novo, um coração de carne. Colocou dentro de mim um espírito novo. E aquele vazio que eu tinha foi preenchido com o Espírito Santo. Como todos nós, um dia, precisamos de ajuda de alguém. O Senhor Jesus nos ensinou claramente que nós precisamos de alguém para nos auxiliar. Em Mateus, capítulo 27, versículo 32. E quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangiram em levar a sua cruz. O próprio Jesus, que passou por todos os conflitos que nós passamos, por todas as situações, ele foi envergonhado, ele foi humilhado, ele foi criado por um pai adotivo, ele foi julgado inocente, foi traído. Chegou um momento que ele estava tão ferido, tanto emocionalmente como fisicamente. Naquele momento, ele precisou de alguém e que Simão ajudou ele a levar a cruz até chegar próximo do Calvário. Assim também nós precisamos de alguém para nos ajudar a levar essa cruz, para nós entendermos realmente a palavra do Senhor e para que nós possamos ir até a cruz do Calvário e fazer todo um processo de perdão e de pedir perdão. O perdão é a chave da vitória. Ao longo da nossa história, nós passamos por vários conflitos, por várias decepções. A ausência de um pai. Qual foi a sua história com seu pai? Seu pai lhe passou segurança, passou proteção, passou direção? Seu pai deu limite para você? O seu pai afirmou você como mulher ou como homem? Seu pai foi uma pessoa bondosa? Ou foi aquela pessoa que nunca lhe deu um abraço, um carinho? Quais são as lembranças que está registrado em você? Quais são os seus registros, a sua memória que ficou da figura de um pai? Muitas vezes você vai para a igreja e lá você não consegue receber Deus como um pai. Por quê? Porque você vai lembrar da figura do pai. Mas foi aquele pai que lhe maltratou, foi aquele pai que lhe abandonou, foi aquele pai que deixou a sua mãe com vocês, tudo pequenos, que nem sequer teve aquele cuidado com você. Não, ele foi embora. Não se preocupou em pagar
a pensão, não se preocupou dos seus alimentos. Quem foi seu pai? Quando você chega na igreja, alguém fala para você de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, e você vai lembrar da figura do seu pai. Então, nesse momento, você tem muita dificuldade de ver Deus como o pai. Ou senão você vai... Por que você às vezes tem tanta dificuldade de reconhecer e de ter uma intimidade com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, a sua mãe, representa aqui na terra como o Espírito Santo. Porque a mãe, que nós temos o maior relacionamento, é a mãe que nos consola, é a mãe que nos dá afeto, é a mãe que nos nutre, é a mãe que tem aquela sensibilidade, é a mãe que tem aquela percepção, o consolo. É a mãe que faz esse papel. Mas no mundo espiritual, quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos dá afeto, é o Espírito Santo que nos ensina que temos relacionamento. Então, muitas vezes você vai ver a sua história, você vai buscar a sua história lá com seus avós, com seus bisavós, com seu pai, com a sua mãe. Quem é que passou por tantas questões financeiras que hoje está repetindo na sua vida? Ou a morte de alguém que é uma pessoa tão querida que isso feriu tanto o seu coração que até hoje você lembra daquela pessoa como se fosse aquele momento e você vive dia e noite com aquela pessoa, com a lembrança dessa pessoa querida que você não conseguiu entregar para o Senhor. Seu coração ficou ferido. Ou você foi rejeitada lá no ventre da sua mãe. Ou seu pai não aceitou a gravidez quando a mãe deu notícia para ele e ele incentivou sua mãe a abortar você. Todo esse momento, quando você está no ventre da sua mãe, esses registros ficam na sua memória que você lá na frente vai entender. Ou se você passou por alguma situação de traições, ou traição conjugal, ou uma traição mesmo de um patrão que não foi honesto com você, que não pagou o que devia pagar, ou aquele seu amigo que você confiava tanto naquele seu amigo e de repente aquele seu amigo lhe traiu tão profundamente que você não esquece daquela situação, naquele momento, naquela dor, naqueles registros da sua memória. Ou você foi abusada por uma pessoa que você gostava tanto, o seu pai, seu avô, um parente, e de repente, aquele carinho que você recebia daquela pessoa não era um carinho verdadeiro, se tornou um abuso sexual ou um abuso verbal. Tudo isso aí ficou no seu registro da sua memória. Ou outros episódios, como algumas vezes você passou por um processo de ser assaltado, alguém lhe roubou você, aquela pessoa que você tinha confiança roubou. Então você precisa buscar a sua história. Para quê? Para que o Senhor possa estar trabalhando dentro da sua história. Mas no momento que você começa a buscar a sua história e pedir ao Espírito Santo, Ele vai trazer todas as lembranças. Só que todos esses conflitos que você passou ao longo da sua vida, isso afeta aonde? Afeta o seu corpo. O seu corpo começa a adoecer e afeta também a sua alma. A sua alma fica ferida, que contamina os seus pensamentos. Seu pensamento não é mais o mesmo como era antes. Você passa a ter uma desorganização no seu pensamento. Então, primeiro você vai ter que ter percepção de alguma coisa, ou alguém falou algo, ou alguém bateu em você, ou você ouviu ou sentiu. Naquele momento, entra automaticamente no registro da sua memória. Não é algo que você consegue parar, não, é automático. Esse entra no registro da sua memória e fica guardado nos registros da sua lembrança. Ali, o pensamento não dá mais conta. E depois você, lógico, no dia a dia, você começa a pensar em outras coisas. E a mente começa a trabalhar naquele conflito daquele dia. Só que naquele momento, daquele conflito ali, o que acontece? Você traz essa pessoa para dentro de você. Traz e você fica presa com ela. Você, a pessoa, e Satanás fica ali também, trabalhando. Então, você, para qualquer lugar que você for, você sempre leva essa pessoa com você.
Você pode estar tomando café, você pode viajar, você pode passear, você pode... Todos os lugares que você for, você carrega essa pessoa dentro de você. Todo momento você está conversando com ela e vai trazendo todo esse registro da memória, fica na sua mente como se fosse algo do momento. Ali você chora, você reclama, ali você briga com essa pessoa. Por que você fez isso? Você xinga, você fala. Todo o tempo você tem vontade de falar com outra pessoa, mas sempre no mesmo assunto. Você vai, volta, continua no mesmo assunto, trabalhando sempre em volta do que está dentro do registro da sua memória. Só que a sua mente também não dá conta. Essa mente trabalha dia e noite. Aí você chega à noite e fica pensando, você não dá conta dos seus pensamentos. Você perde o seu sono. Muitas vezes é importante você analisar o que é que você está pensando. Muitas vezes você tem insônia. Por quê? Porque à noite você começa a pensar. Vai buscando todos os registros da sua memória. Vai buscando todos aqueles lixos que estão guardados. E com isso, o sono vai embora e você perde o seu sono. E as horas boas de você estar na presença de Deus, você não está falando com Deus. Você está falando com todas as amarguras do teu passado. A sua emoção muda. Você passa a ter o quê? Você passa a ter as suas emoções ser uma emoção desequilibrada. Você passa a ter um desequilíbrio emocional. Todo esse desequilíbrio emocional afeta a sua mente. E aonde você passa a adoecer. Você não tem mais aquela vontade que tinha antes. Você antes era uma pessoa disposta, tinha vontade, desejo de fazer alguma coisa. Seus sonhos, não. Com a tristeza da sua alma, com a decepção que você teve, você não tem mais a mesma vontade que tinha antes. E os seus desejos não são mais o mesmo. Você não sonha mais, você não tem desejo de fazer mais nada. Tudo para você fica tudo muito difícil. Fica difícil porque a sua alma já está muito ferida. A mesma coisa, quando o casal, quando se casa, tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso, porque não tinha mágoa entre eles. Mas na medida que vai se relacionando, os conflitos vão acontecendo do dia a dia e tudo vai se esfriando. E a mesma coisa que como se fosse botando um véu. Cada sentimento é como se fosse um véu. E você não consegue mais ver a pessoa da mesma forma como via antes. E também não consegue mais falar como falava antes. Porque esse véu ele vai se fechando. E você não consegue mais ter aquele relacionamento gostoso que você tinha antes. Porque o próprio Jesus Cristo falou. Os apóstolos perguntaram, por que Jesus, se Deus é contra a carta de divórcio? E por que Deus deu permissão para Moisés a carta de divórcio? E o Senhor falou claramente, pela dureza do coração do homem. O homem, quando que o casal se separa? Por causa do sentimento, por causa das mágoas, por causa da decepção. Então, tudo isso aí muda o quê? Muda a nossa personalidade, que muda o nosso caráter. Muitas vezes você tem um caráter bom e você não entendeu por que mudou você. Você era uma pessoa sem vício, você não tinha nenhum vício e de repente você mudou, você passou a ter vício. Por quê? São as dores da sua alma, são os conflitos da sua alma que o vício vai o quê? É para aliviar somente as suas dores. Eu levei 20 anos para descobrir o segredo da vitória. Quando eu descobri que o segredo da vitória era o perdão, que eu tinha agora o Espírito de Deus dentro de mim, que era Ele que ia me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aquele momento quando eu entendi claramente a cruz do Calvário, o processo do perdão, o processo da purificação, o processo da santificação. E aí eu fui reconhecer na presença do Senhor Jesus Cristo, em confissão, eu fui confessando e perdoando todas as pessoas que feriram meu coração. Aquele coração duro, ele foi se tornando cada dia mais leve. Eu fui me tornando leve e o Senhor o Espírito Santo foi me revelando passo a passo. E Ele foi me revelando toda a história da minha vida e eu fui entregando para Ele em confissão, entregando na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus foi derramando o seu sangue
E foi me purificando. E eu fui me renovando. E ao longo do tempo, é um processo. Nada é do dia para a noite. Porque você tem uma longa história. E você tem muitas pessoas guardadas no seu coração. Muitas pessoas que lhe magoaram. Muitas pessoas que você entristeceu também, que magoou também. Então, você precisa começar a fazer todo esse processo de purificação. E aí eu encontrei a paz no meu coração. Foi aí que eu encontrei o segredo da vitória. Passo a passo, eu quero dizer para você, não é fácil perdoar. Muitas vezes, você não tem vontade de perdoar. Mas você vai ser transparente com Jesus e dizer, Jesus, eu não quero perdoar. Porque eu tenho vontade de matar. Mas em obediência às tuas leis. Senhor Jesus, me ajuda a perdoar essa pessoa. Mesmo você vai... Tem um momento que você vai chorar e dizer, eu não quero perdoar. E você vai lembrar que Jesus pagou o preço do sangue. Que você agora tem um advogado que vai resolver todas as situações para você. E você naquele momento você vai dizer, Jesus, eu vou fazer somente em amor a Ti. Somente porque o Senhor pagou esse preço por mim. E eu vou perdoar essa pessoa. Para me unir novamente a Deus. Porque eu sei que se eu não perdoar, eu não vou ter como unir novamente a Deus. E eu vou andar sempre unida a Satanás. E eu não quero mais viver da forma que eu estou. Mas eu quero ser restaurada, transformada, purificada, santificada através do poder do sangue de Jesus. Sintomas causados pelos conflitos. O Senhor Jesus é a remissão dos nossos pecados. Jesus falou lá no Calvário, dizendo, Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Naquele momento, Jesus Cristo estava nos explicando que as pessoas, quando nos ferem, quando elas nos magoam, elas não sabem o que fazem. Existe um ditado bem popular, quem bate, esquece, e quem apanha, não esquece. Então, muitas vezes, a pessoa está ferindo o outro, está magoando o outro, e ela não está entendendo. Quantas vezes aconteceu com você, de você chegar para um amigo e dizer, aquele dia, você me feriu profundamente com aquelas palavras, com aquela forma que você me tratou. E essa pessoa, eu não percebi que eu fiz isso contigo. E a pessoa nem tinha notado que ela falou aquilo ali, mas que aquelas palavras dela foram tão pesadas e tão fortes que feriram o seu coração. Muitas vezes também, nós sem percebermos, sem cuidar das nossas palavras, nós estamos ferindo o outro e também nós não estamos percebendo. O próprio Deus falou que não sabiam, aquele povo não sabia o que estavam fazendo. Então, todos esses conflitos que aconteceu ao longo da nossa vida, ele causou sintomas que adoeceu o nosso corpo, que adoeceu a nossa alma, que nós passamos a ter o quê? Um pensamento impuro. Naquele momento de todo aquele sofrimento, você passou a ter um pensamento impuro, você se tornou uma pessoa violenta, uma pessoa insegura. Todos esses sintomas que você começa a sentir são causados pelos conflitos. Então é muito importante para ver o que você está sentindo. Você, a partir daquele dia, você passou a ter depressão, você começou a ser uma pessoa angustiada, ou você passou a ser uma pessoa ansiosa, vive chorando, ou é uma pessoa orgulhosa. Por quê? Todos os orgulhosos são o quê? São pessoas feridas. E os humildes significa que são pessoas que têm o seu coração puro. Você passou a ter insônias, ser uma pessoa magoada, a sua forma de falar não é mais a mesma. Você é uma pessoa bruta, você é uma pessoa que não tem medo de nada, você não se importa do que fala, você ofende as pessoas. E essa pessoa, quando ela é ferida, ela fere todas as pessoas que estão dentro do seu lar. Porque naquele momento, quando uma pessoa se contaminou com alguma dor, com algum conflito que teve, essa pessoa também passa a contaminar o outro, ferindo da mesma forma, com palavras, com gestos, com ações. E a pessoa ali, toda a casa começa a estar o quê? Ferida. Todos os seus medos causam insônia. Que você
passa a ter pesadelos. E ali você passa a ter uma mudança. Você passa a ter fobia, você passa a ter depressão e você passa a ter um estresse. Todo esse estresse que joga adrenalina para o seu corpo é que afeta o seu corpo e o seu corpo começa a adoecer. O Senhor nos declara que nós precisamos perdoar para ser perdoado. Em Marcos, capítulo 11, versículo 25, 26. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Você vê como é importante e esclarecedor esse versículo. Se nós temos alguma coisa contra alguém, se nós estamos ofendidos com alguém, o Senhor nos diz que quando nós estivermos orando, nós temos que parar nossa oração e fazer todo um processo de perdão. Por quê? Se você estiver com o coração endurecido, se você estiver magoado com alguém, a oração não sobe. Porque a falta do perdão é pecado. E o Senhor não vai ouvir as nossas orações. E o Senhor nos declara também que primeiro nós temos que perdoar o próximo, para depois nós sermos perdoados. Então você tem que prestar muita atenção que muitas vezes nós pedimos perdão pelos nossos pecados, mas não perdoamos o outro. E o Senhor nos ensina o contrário. Primeiro, nós temos que perdoar, para depois ser perdoado. E Ele nos declara também que nós não podemos entrar em oração sem perdoar primeiro. E quando Ele diz, quando estiverdes orando, se lembrar de alguma coisa, nós temos que parar, perdoar o nosso irmão, para depois seguir a oração. A importância do perdão. O perdão é algo tão forte que Jesus morreu na cruz, somente por isso. Deus, Ele entregou o seu Filho, o preço de sangue, por causa do perdão. Para nós ser perdoados e para perdoar a outra pessoa. Ele veio como cordeiro. Ele veio como sacerdote para levar os nossos pecados a Deus e para Deus perdoar os nossos pecados. O perdão traz a purificação. Então Jesus, Ele veio para nos curar, libertar e salvar. Quando nós confessamos nossos pecados, entregamos na cruz do Calvário, porque Ele é nosso advogado, naquele momento nós somos purificados, santificados. Deus, Jesus entrega, mas quando Jesus entrega o pecado para Deus, Ele nos justifica e nos santifica. Sem perdão, não tem salvação. Mas quem revela toda mágoa que está guardada, não resiste à nossa memória, é o Espírito Santo. Você precisa falar com o Espírito Santo, pedir a Ele para revelar, esquadrinhar o seu coração, tudo que está em oculto, guardado, lá no registro da sua memória, para trazer a sua lembrança, para você realmente poder confessar, perdoar e entregar para Jesus. Quando nós estamos com a nossa alma ferida, nossos pensamentos impuros, com as lembranças desagradáveis de todos aqueles conflitos que nós tivemos, você passa a ter o quê? O estresse, as suas emoções ficam num desequilíbrio e joga toda essa adrenalina, cortisol, joga para o seu corpo e o seu corpo começa a adoecer. Porque quando você está magoado, é mesmo que você jogando cada dia uma gota de veneno para o seu corpo, você não percebe que toda essa tristeza, ela vai contaminando o seu corpo, porque o seu corpo, ele tem 70% de água, e essa água, ela vai sendo contaminada pelas suas raivas, pelos seus ódios,
pela sua tristeza, pelos seus medos, pelos seus conflitos, o seu choro, as suas ansiedades. Cada dia você vai contaminando o seu corpo e o seu corpo vai adoecendo. A cura da sua alma. A cura da sua alma vem através do perdão, através de Jesus Cristo. À medida que você vai confessando, entregando para Jesus, você vai vendo uma melhora cada dia. É um processo. Não é da noite para o dia, porque você vai ter que agora rever toda a história ao longo da sua vida. E você vai ter que levar agora todos esses conflitos para Jesus Cristo. No momento dessa confissão, o Senhor coloca o bálsamo na sua alma e ele vai sarando, vai cicatrizando as suas feridas. E você passa não mais viver com ódio nem com raiva, mas você vai mudando através do perdão. É Jesus que nos cura, que nos liberta e que nos salva. Mas nós precisamos fazer o processo do perdão. Que no momento que nós vamos perdoando, o Senhor Jesus vai colocando o bálsamo e nós vamos sentindo cada dia mais aliviados. Aquelas tristezas que nós sentimos, nós não sentimos mais. Aquela angústia, aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio vai sendo eliminado dia a dia. Ele é eliminado através do perdão, de pedir perdão e de você se perdoar. Nesse momento, a alma vai sendo curada e você vai receber o fruto do Espírito. Com a sua alma curada, o Espírito Santo passa a habitar agora na sua alma, porque a nossa salvação é na alma. E o Espírito de Deus passa a transmitir para você e você passa a viver do fruto do Espírito. Você passa a viver de amor, de paz, de alegria, bondade, fidelidade, mansidão, benignidade, longanimidade e domínio próprio. O perdão provém de Deus. Em Daniel, capítulo 9, versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. A palavra do Senhor nos declara que Deus teve misericórdia de nós e Ele nos perdoou dos nossos pecados. Em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Temos que entender algo muito importante isso aí. O perdão é todos os dias. Quantas vezes para o mesmo irmão nós vamos perdoar? Quantas vezes for preciso. Nós precisamos fazer o exercício do perdão. Porque o perdão é o segredo da vitória. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer ter um casamento saudável, você vai ter que perdoar todos os dias. Se você quer ter seu trabalho com muito sucesso, você vai ter que perdoar todos os dias. Você vai ter que perdoar seu patrão, você vai ter que perdoar seus companheiros de trabalho todos os dias. Se você quer ter um bom relacionamento com seus filhos, você também vai ter que perdoar todos os dias, porque nós falhamos e o outro também falha. Nós precisamos do perdão do outro também e também nós precisamos perdoar. O perdão é a restauração dos relacionamentos. O perdão é onde você vai unir a Deus e você vai falar com Deus e Deus vai falar com você através desse coração puro. Deus fala conosco através de um coração puro. Então, se nós negarmos o perdão, quer dizer para você que o próprio Deus nos ensinou que se nós não perdoarmos, nós também não vamos ser perdoados. Mas o Senhor nos deixou algo que é o manual da nossa vida, que precisamos conhecer esse manual e viver desse manual. Lá na palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5, versículo 26. Purificando por meio da lavagem em água com a palavra. Então é a palavra do Senhor que vai trazendo para nós
ao nosso coração a verdade. E essa verdade, ela vai nos purificar e ela vai nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toda essa libertação é através de quem? É através do Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. À medida que nós vamos perdoando, nós vamos nos purificando e podemos viver na plena paz, no amor, na alegria, na bondade. Nós vamos viver do fruto do Espírito. Nós passamos a viver com o próximo, em amor, em paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, benignidade, longanimidade e domínio próprio.